Quem está assistindo aí, participando da live, compartilha, porque para que mais pessoas possam participar, possam ter esse momento de olhar um pouco para dentro, de entender o que é a quebra de frequência emocional, como que faz, né? Eu vou dar algumas dicas aqui, vou explicar hoje o poder do Sinto Muito, que eu sempre falo nas lives. Eu tô olhando aqui, que eu sempre falo nas lives, né? Vou falar um pouco sobre honra de pai e mãe, que eu bato muito na tecla aqui com quem está fazendo acompanhamento comigo, porque... Chegou, Disa, manda beijo pra Bibi. Bia, beijo, amor. E é muito importante a gente saber, entender de onde que vem, o porquê, o que é honrar pai e mãe, né? O que acontece quando eu falo sinto muito, o que é essa quebra de frequência, né? Dessa frequência vibracional, o que isso causa, o que isso traz pra gente. Então a gente começa a se alinhar. A gente começa a mudar a nossa frequência vibracional para sair da frequência de força, que é frequência baixa, né? Frequência negativa, e a gente começa a moldar a nossa mente, o nosso corpo, para que a gente seja movido pelo amor, pelo que dá prazer pra gente, por soluções, né? Porque senão a gente fica ali, ó, em campo de força. A frequência baixa é campo de força, sempre puxa, é como se tivesse uma âncora grudada no nosso pé. Ela vai sempre puxando a gente para baixo, a gente entra numa redoma, a gente fica preso nesse campo de força. Então quando a gente... Isso aí, Flavítia, compartilha aí. Então quando a gente começa a entender, né, o que acontece, como que são essas leis universais, né? Como que a nossa mente funciona, como que a frequência vibracional funciona, a gente começa a quebrar. Nossa, minha roupa tá tudo bagunçada aqui, gente, me ajuda aí. Então a gente começa a quebrar isso, a quebrar as nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas, e aí a gente começa a ser movido de uma outra forma. E aí a gente começa a ser movido de uma outra forma. Então a gente precisa ir quebrando essa frequência baixa. Até na última live eu comentei, depois teve uma pergunta que eu até falei para a pessoa que eu ia gravar um vídeo específico sobre isso. A gente precisa ir quebrando a nossa frequência vibracional no sentido das polaridades. O que é isso? Imagina que é uma pilha. Uma pilha. Tem o lado negativo e o lado positivo da pilha, não tem? E existe uma lei universal, que é a lei das polaridades. Então, imagina que tem um eixo aqui, e aqui tem o lado negativo e aqui o lado positivo. Se eu não me equilibro... Boa noite, Ana Paula! Se eu não me equilibro, se eu não trago o equilíbrio para o centro, existe uma lei universal que é a lei do ritmo também. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. E isso precisa acontecer para que tenha um equilíbrio. Só que a gente precisa ter o cuidado de não ficar muito tempo embaixo. É importante, porque é como se fosse uma montanha russa. É importante a gente passar por isso. Por quê? Porque quando nós estamos embaixo... Boa noite, Karine. Vamos compartilhar isso aí. Quando a gente está embaixo, é o gás que a gente precisa para a gente sair da zona de conforto. Então, quando a gente está passando por alguma situação, por alguma catarse, por algum momento difícil, o que a gente precisa fazer? Não ficar muito tempo aqui embaixo. Que é o combustível... Aí, meu irmão... Mudinha. É o combustível que a gente precisa para sair da zona de conforto. Porque se está incomodando, e quanto mais incomoda, quanto mais é dolorido, mais a mudança acontece. Daisy, boa noite, amor. Seja bem-vinda. Rô, boa noite, seja bem-vinda. Quanto mais é dolorido curar as feridas, mais a gente muda, mais a mudança acontece.
Lembra que todo ser humano é movido pela dor ou pelo prazer. E nós viemos de uma sociedade que a gente aprende a viver na dor. O que é viver na dor? Viver em frequência baixa, na negatividade. Viver na reclamação, na vitimização. Nada tá bom. E quanto mais a gente entra nisso, pior é. O campo vai só criando aquela força em volta da gente. Aquela redoma. E aí a gente fica ali, só patinando. Então é muito importante. E aí voltando na lei do... Ai, Fernanda, boa noite, amor. Seja bem-vinda. Então existe a lei das polaridades, certo? Então, lado negativo e lado positivo. E aí, da última live, teve uma pergunta falando que às vezes a pessoa tá muito negativa, quando vê tá muito positiva. Ah, a pessoa é bipolar? Não, gente, ser bipolar vai um pouco além, né, disso. Mas a questão é o seguinte, se existe um eixo, existe o lado negativo e existe o lado positivo, a gente precisa ter um equilíbrio. Por quê? Se uma hora eu tô muito negativa, é como se fosse um pêndulo. Ele vai e ele volta, certo? E aí o que a gente precisa ter? Um equilíbrio para que esse pêndulo fique aqui, ó. Quanto mais próximo do eixo ele ficar, melhor é. Porque senão eu tô muito negativa, quando eu tô muito positiva. Sabe aquela história? Nossa, eu dei tanta risada, depois veio um problemão, eu chorei tanto. Nossa, eu tô tão feliz. Isso é crença limitante também, tá, gente? Nossa, eu tô tão feliz que certeza que vai acontecer alguma coisa para eu ficar muito triste. Então, ó, primeiro, isso é uma crença limitante. Segundo, a gente precisa aprender a se equilibrar para ficar o mais próximo possível do eixo. Então eu fico negativa um pouco, porque a negatividade ela vem para mostrar alguma coisa que a gente precisa curar. Eu falo sobre a frequência emocional, a escala, né? A escala de Hawkins, que é de frequência emocional. Eu falo muito sobre ela, porque é como se fosse uma escadinha que a gente vai subindo. Então a gente precisa aprender, ela é um termômetro pra gente. Quando a gente está incomodado com alguma coisa, isso é um termômetro pra gente saber que tem alguma coisa ali que precisa ser curado. Nossa, fulano olhou torto pra mim e fiquei incomodada. Ou então, alguém contou uma história muito triste pra mim, nossa, eu fiquei triste junto, a história é como se fosse comigo. Por quê? Por que eu fico assim? Porque na minha mente, tudo é verdade, tudo é presente. E tudo acontece por imagens. Então, quando a pessoa conta uma história pra mim, eu começo a colocar aquilo dentro da minha mente como se fosse uma verdade, como se fosse uma verdade minha. A mente não sabe que é a história da outra pessoa. Gente, é muito maluco isso, mas é assim que funciona. Então a gente precisa, nossa, mas por que tá me afetando? Celi, mas se eu não me afetar, se eu não ficar triste com a história do outro, eu passo a ser uma pessoa muito fria. Não é isso. É olhar para dentro de você, para entender de onde que vem essa tristeza, porque se a história do outro nos afeta, é porque tem algo dentro da gente que precisa ser curado. Porque se não afeta, a gente fica no racional. E no racional a gente consegue ajudar a pessoa da melhor forma possível. Entende? Então a gente precisa ter esse cuidado. Certo? Então, lei da polaridade. Então, quanto mais perto do eixo estivermos, mais rápido a gente passa pelas catarses. Mais aceitação nós temos. Aceitação é uma frequência vibracional que nós precisamos passar por ela. Não é aceitação, toda vez eu falo isso. Não é aceitação de aceitar, ah, tá, tô passando por isso, vai, deixa. Fazer o quê, né? Não é isso. É aceitar que as catarses que nós passamos, os momentos difíceis que nós passamos, eles vêm para ensinar alguma coisa, para curar alguma coisa dentro de nós. E quanto mais tempo a gente demora para aceitar, deixa eu ver se alguém se habilita aqui dos que fazem acompanhamento comigo. Quanto mais tempo a gente demora para aceitar, pior é. Tem uma frase que fala, tudo que você resiste, persiste. E isso é fato. Se você está resistindo a alguma dor emocional, ela vai persistir. Então,
é olhar para dentro de si, é aprender a olhar, tá? Bom, já estiquei bastante aqui, fugi do assunto. Ale, boa noite, amor. Seja bem-vinda. Mamal, boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Então, deixa eu pegar aqui. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre o sinto muito. Eu falo muito sobre o sinto muito. Eu falo demais sobre o sinto muito. Sinto muito é uma das frases de acolhimento que eu ensino às pessoas aqui, né, quando eu dou aula da mente. É uma das palavrinhas que eu ensino para fazer acolhimento das dores. Por quê? Porque as nossas dores precisam ser acolhidas. Eu não posso fingir, eu não posso excluir. Tudo na gente tem campo de informação. A gente não pode excluir sentimentos. Então, se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou com vergonha, se eu estou me sentindo culpada, estou com medo, tudo isso precisa ser acolhido. Eu não posso fingir que eles não existem. É meu. Estou sentindo? É meu. Preciso aprender a trabalhar, a lidar com isso. Quando eu excluo isso de mim, eu finjo que isso não é comigo, ou não olho para isso, o que acontece? Tudo que eu resisto, tudo que você resiste, persiste. E aí o que vai acontecer? Essa dor emocional vai voltar. De alguma forma ela vai voltar. Gente do céu, comecei a falar, já deu 20 minutos. Por mim eu fico aqui, ó, o resto da noite. Dedê, boa noite, meu amor. Seja bem-vinda. Então, vamos falar aqui do sinto muito. Vou tentar agilizar aqui, porque eu quero fazer uma técnica com vocês no final, tá? Sinto muito, é só falar isso, gente. Vocês não imaginam o quanto que isso é poderoso. Por quê? Ele tem uma quebra de frequência emocional. Quem já fez constelação comigo aqui ou faz as liberações, sabe falar o tanto que o sinto muito quebra a vibração na hora que a gente está constelando, né? É imediato. Às vezes está lá, né? Aquele campo de informação, uma representação de uma pessoa tensa. A hora que fala o sinto muito, o que acontece? Já dá aquela aliviada, já dá aquela quebra. Então ele é muito importante. Naldo, boa noite. Seja bem-vindo. Então, sinto muito, é só falar o sinto muito. O que o sinto muito traz? Ele traz uma autorresponsabilidade, uma boa vontade. Ele mostra para outra pessoa, mesmo que mentalmente, gente, porque nós estamos falando de vibração. Então, vocês podem usar o sinto muito falando mentalmente. Olha que louco que é isso. As frequências de força que eu tanto falo, né, que são as frequências baixas, medo, tristeza, rancor, mágoa, vergonha, culpa, chateação, escassez, tudo pode ser usado sinto muito. Imagina que vem uma pessoa berrando com você. O fato dela estar berrando com você e sendo agressiva com você só vai te afetar se aquela ferida já está dentro de você. Se não estiver, você não se afeta com aquilo, com a atitude do outro. Beleza, vamos imaginar que isso está te afetando. O que você pode fazer? Mentalmente e falando, eu sinto muito. É como se você estivesse falando assim, ó, eu sinto muito por você estar passando por isso, ser assim, ou estar dessa forma. E eu sinto muito por eu estar passando por isso, por eu estar aqui vendo essa cena. Então, vai falando, sinto muito, e ele já vai fazendo a quebra. Celi, quantas vezes que eu tenho que falar? Não tem quantidade. É você ir falando até que aquilo te acalme. Ele vai quebrando a frequência. Quando você vai falando, sinto muito, você não entra na pilha da outra pessoa. E a sua mente começa a entender que você não está sendo movido naquele momento pela dor. E sim, pelo quê?
pelo amor. Certo? Eu sinto muito porque eu não posso fazer nada nesse momento. Não é eu sinto muito. Já aconteceu aqui, foi muito engraçado. Não é eu sinto muito, falar tem que ser assim, sinto muito. Não é isso, tá, gente? É um sinto muito que tem que ser usado com amor e compaixão. Ele tem que ter compaixão na forma de falar, tá bom? Senão ele faz um efeito contrário. O que mais? Então, o sinto muito, ele tem o poder de trazer até, de certa forma, uma libertação. Nas liberações emocionais que nós fazemos aqui, eu uso muito ele, né? E as pessoas também usam. Nossa, peraí. Tô virando aqui. Então, gente, você reconhece que algo não importa se você sabe o que está no seu sistema, ou seja, na sua mente ou no seu corpo, que isso está, você está reconhecendo que você pode, como que eu vou explicar? Ter compaixão com a outra pessoa e trazer essa responsabilidade. Nossa, eu não pude fazer diferente. Ou então, nesse momento, eu não posso fazer diferente. Então, é um reconhecimento, tá? E aí, o que mais? Você está assumindo que quer um perdão interior. Olha como que ele vai sendo aprofundado. Um perdão interior por aquele sentimento que está te trazendo naquele momento. Então, você começa a olhar para dentro de você. E lembrando que a frequência vibracional é nossa. Eu tenho a minha, você tem a sua. Cada um tem a sua. Então, não adianta a gente entrar na pilha do outro. Por quê? Porque a frequência é nossa. Eu só entro na pilha do outro se eu me permitir. Tá vendo como que isso vai além do que a gente pode ver, né? Além do que a gente pode imaginar. Então, sinto muito. Você traz uma responsabilidade pelos seus pensamentos e pelos seus atos. Consequentemente, demonstra uma vontade de mudar e a outra pessoa começa a perceber. Então, você não precisa verbalizar isso. Você pode simplesmente mentalizar. A pessoa pode estar perto de você ou do outro lado do país. Se nós estamos falando de frequência não importa se a pessoa está aqui ou se está longe. Então, pensando, ele já tem efeito, certo? Bom, ele faz uma conexão, te desapega dos resultados, porque você começa a olhar para dentro de você. Então, isso já traz uma consciência sobre aquela situação. E já te ajuda a ir para o racional. E é no racional que a gente acha soluções, é no racional que a gente consegue enxergar um outro lado, ver coisas que nós não estamos vendo. No emocional a gente não vê. Então, quando a gente age no emocional, que é a mente que mais molda o nosso comportamento, no emocional dá uma merdinha lá no final. Então, quando a gente leva isso para o racional, analisar a situação, buscar entendimento, a gente age de uma forma muito melhor. A gente sabe as melhores palavras para usar, os melhores momentos para falar. Então é muito mais fácil da gente resolver, né? Solucionar os nossos problemas. O que mais? Vamos trocar então. Pedido de desculpa. O que é a desculpa? Eu me sinto culpado. Eu estou tentando tirar a minha culpa. Então vamos trocar o desculpa. Oh, desculpa aí. E, gente, a gente está tão acostumado a falar desculpa, né? Que para trocar pelo sinto muito é um desafio. A nossa mente está acostumada com isso. Então vamos começar a trocar o desculpa por o sinto muito. Eu estava até prestando atenção, eu comecei a prestar atenção de um tempo para cá, os filmes, né? Que não são brasileiros, as séries. Eles usam muito
duas palavras, sinto muito. Eles não pedem desculpa. Começa a prestar atenção para vocês verem. Não pede desculpa, eles falam sinto muito. E que na verdade acaba sendo um pedido de perdão. Tá? O que mais? Lembrando que cuidado para falar, tem que ser de uma forma que seja com compaixão, tá? O que mais? Sinto muito por estar sentindo essa dor emocional. Ah, legal, bom ter visto isso aqui. O que acontece? Estou com raiva. Eu posso falar o sinto muito para a emoção que eu estou sentindo. Olha que coisa maluca, gente. Eu posso falar eu sinto muito para a raiva que eu estou sentindo. Eu posso falar eu sinto muito para a tristeza que eu estou sentindo. Para a vergonha que eu estou sentindo. Se tudo tem campo de informação e o campo de informação é meu, o que eu estou fazendo? Eu estou tendo olhar para isso tudo. Eu estou olhando por essa raiva, eu estou olhando por essa tristeza. Que até então, o que eu fazia? Eu excluía. Tem um desenho que eu sempre indico, toda vez que eu faço a aula da mente, eu peço para os meus alunos assistirem, que é o desenho do Divertidamente. Quem tem criança aí, provavelmente já assistiu. Quem tem criança provavelmente já assistiu. E é muito legal mostrando as emoções, né, na cabecinha da menininha. E aí é muito claro o quanto que a alegria fica tentando acolher a tristeza o tempo todo, para não deixar o quê? A tristeza tomar uma proporção e ficar imensa. Que é isso que acontece com os nossos sentimentos quando a gente não tem olhar para eles. A gente finge que tá triste, que não tá triste. A gente tá com raiva e guarda aquela raiva, aquilo fica represado. Lembrando que você tem o direito de sentir raiva, mas não tem o direito de descontar no outro. Certo? E isso vale para todos os sentimentos. Todos os nossos sentimentos são importantes. Até a raiva é importante sentir, porque a raiva é um dos sentimentos que tira a gente da zona de conforto. Se a raiva for canalizada, ela te tira da zona de conforto, faz você reagir, faz você mudar, faz você começar a pensar diferente. Certo? Medo. Sentir medo é importante. O que a gente não pode? Deixar com que ele seja maior do que nós. Por que o medo é importante? Porque ele protege a gente do perigo. Mas a gente precisa ter o quê? O olhar para ele, para não deixar com que ele tome proporção e que seja maior do que nós. Certo? O que mais? Então, o sinto muito, o que ele traz? Vou dar uns exemplos aqui, né? Sinto muito por estar sentindo essa dor emocional. Então, eu tô triste. Eu sinto muito por estar sentindo essa tristeza. Eu sinto muito por estar nessa situação. O que mais? Sinto muito por essa pessoa estar passando por isso. Sinto muito por eu estar inserida nessa situação ou ter me permitido estar inserido nessa situação. Ou simplesmente, sinto muito. Sinto muito, mas com compaixão. Volto a dizer, eu vou bater nessa tecla, tá, gente? O que mais? Deixa eu anotado aqui, né? Mentalmente ou verbalmente, porque estamos falando de frequência. Se for verbalmente, tome cuidado com o seu tom de voz para falar, porque senão pode passar uma outra conotação e virar uma conotação negativa. Sinto muito. Se não, tá? Sinto muito por isso. Nossa, realmente eu não fiz isso, eu sinto muito. Certo? E ele tira também aquele sentimento de culpa que fica com relação àquela situação, tá? Então, o sinto muito, ele tem um poder de quebra de frequência muito forte. E aí, usando o sinto muito, você está se propondo a assumir a responsabilidade sobre os acontecimentos. Eu sinto muito porque eu não pude fazer diferente. Certo? Vamos começar a colocar em prática, então, o sinto muito? Deixa eu ver aqui. Então, alguma dúvida, gente? Querem perguntar? Deixa eu ver aqui. Nossa, entrou bastante gente aqui. Peraí, deixa eu falar um oi aqui.
Naldo, boa noite. Não lembro se eu já tinha falado. Boa noite, Naldo. Seja bem-vindo. Giovana, Nico. Boa noite, amor. Darciane, boa noite. Nice, boa noite, amor. Seja bem-vinda. Isadora, boa noite, amor. Roberta, prima. Tava trabalhando? Agora vamos assistir aqui, ó. Começar a quebrar a frequência. Boa noite, seja bem-vinda, prima. Paulinha, linda, beijo. Ai, tia, boa noite, tia Elisa. Me chamo de Lili até hoje, gente. Seja bem-vinda, tia Elisa. Paulo, deixa eu ver aqui. Ah, Paulo Sérgio do Bar. Boa noite, criatura. Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, Cybertech. Boa noite. Não sei o nome, tá como Cybertech aqui. Boa noite, viu? Seja bem-vindo, Wilson. Boa noite. Seja bem-vindo, Fabrícia. Tava conversando agora há pouco, né, Fabrícia? Seja bem-vinda, viu, amor? Gente, então beleza, que sinto muito. Vamos lá, então, agora para honra de pai e mãe. O que significa isso? Gente, honrar pai e mãe. Nós não temos a noção do quanto que isso é importante, o quanto que isso também ajuda a gente nessa quebra de frequência baixa, nessa quebra dos nossos paradigmas, das nossas crenças limitantes. Olha, é fantástico. Quando a gente começa a ter o entendimento sobre isso e começa a praticar e realmente sentir isso no coração, lembrando que a escala da frequência emocional, o que vale nela? O sentir. Não adianta eu falar, eu preciso trazer para o sentimento, porque quando eu estou falando de forma racional. Ou eu estou falando o que está no meu subconsciente, na minha mente emocional, só que não é o que realmente eu estou sentindo. Às vezes eu estou falando e eu sinto de uma forma negativa, tá? Então a gente buscar esse real sentimento de honrar pai e mãe. Já que nós vamos entrar numa questão aí que é um pouco polêmica. Vamos ver se vai dar algum comentário aí. Quando que a gente deve honrar pai e mãe? Todos os dias. A todo momento. Nossa, Celi, como assim a todo momento? Gente, honrar pai e mãe é honrar a vida. Não foram os nossos pais que nos deram a vida? Ai, Celi, mas é que você não sabe os problemas que eu tenho com meu pai. Você não sabe... O povo, os conhecidos meus aqui. Você não sabe os problemas que eu tenho com a minha mãe. Olha, gente, não sei, porque cada um tem as suas dores guardadas na sua mente. Cada um tem os seus padrões ancestrais que carrega, de pai, de mãe, de avô. Todos nós temos, né? Mas eu posso afirmar para vocês que é uma libertação quando a gente começa a fazer essa honra, quando a gente começa a se conhecer, começa a buscar dentro da gente, e nós temos muito mais dos nossos pais do que nós podemos imaginar. Aquilo que nós excluímos deles, pode saber que está dentro de nós. Ah, não, Celi, eu não faço aquilo que a minha mãe fez comigo. Não faço, nossa, não faço de jeito nenhum. Procura. Começa a passar pelo autoconhecimento para você ver. Quanta coisa que você vai descobrir. É que a nossa mente, ela corta. Ela tá com uma capa de proteção ali. Por quê? Porque ela sabe que tem muita coisa que vai fazer a gente sofrer. Então ela corta ali, ó. E protege pra gente não saber. Pra gente não sofrer. Mas na verdade, ela molda o nosso comportamento. E os padrões que nós vamos trazendo? Bisavô, avô, bisavós, avós, nossos pais. Aí temos nós. E o que nós fazemos? Repetimos com nossos filhos. Sem perceber, sem ter noção do que nós estamos fazendo. Nossa hora, gente. Então, ó, honrar pai e mãe pode trazer muitos benefícios para nós. Pode não.
traz muitos benefícios para nós, tá? Então, na Bíblia já não fala honrar pai e mãe? Gente, porque honrar pai e mãe, até mesmo pela constelação, né? Constelação familiar, constelação sistêmica, na constelação nós usamos o termo tomar pai e mãe. Tem uma senhorinha que eu sigo, que eu gosto de seguir os vídeos dela, que ela fala assim que pai e mãe tinha que vir em cápsula pra gente tomar com água. Assim como a gente hidrata, toma água o dia inteiro, tem que tomar, né? Assim como nós temos que tomar água o dia todo, nós tínhamos que tomar pai e mãe igual água, colocar a cápsula na boca e tomar. Por quê? Nós não temos noção da profundidade que é tomar pai e mãe, honrar pai e mãe. Isso traz para nós pai, força, mãe, amor. Ó, quem já fez constelação comigo aí, que já veio situações aí, né? Ah, Flavítia, boa noite, ajuda aí, Flávia. Tô falando aqui de honrar pai e mãe, de constelação. Então, gente, faz uma diferença imensa. É um corte vibracional, é um amor que a gente traz no coração. E não precisa, Celi, mas eu não concordo com as coisas que meu pai faz. Não precisa concordar, apenas respeita. Seu pai é maior do que você. Ele nasceu primeiro. Ele vem de uma outra, ele é um ancestral, ele vem de uma outra, de outros tempos, de outras épocas. E o que a gente tem que colocar na nossa cabeça para começar a fazer essa quebra, para começar a entender isso? Seu pai fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. Sua mãe fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. Você hoje faz o melhor que pode com a consciência que tem. O que é isso? Nosso emocional que move o nosso comportamento. O nosso racional é muito pouco, é muito pequeno diante do nosso emocional. Então nós estamos fazendo hoje o melhor que nós podemos com a consciência que é pequenininha diante do emocional. Nós já estamos fazendo o melhor que nós podemos com a consciência que nós temos. Imagina eles, que vieram de outras épocas. Nossos avós, quantas coisas que eles passaram, quantos padrões que eles carregaram dos ancestrais deles. Então, o que nós temos que fazer? Nos conhecer. Eu preciso me conhecer para eu quebrar esses padrões, para eu ter aceitação que meu pai fez o melhor que pôde, que minha mãe fez o melhor que pôde, com a consciência que ela tinha, que ela tem. E aí, se isso me afeta, eu tenho que olhar dentro de mim, a vibração é minha. A minha conexão com Deus, a minha conexão com o universo é minha. É tudo que está dentro da minha mente emocional. Então adianta eu ficar cobrando do meu pai e com a minha mãe porque não fizeram tal coisa pra mim, ou porque fizeram tal coisa pra mim. Não adianta. O que eu estou fazendo com isso? É aquela frase, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você está fazendo agora com o que fizeram com você. Olha a profundidade disso. O que eu estou fazendo agora? Quais as atitudes, quais as ações que eu estou fazendo agora diante do que fizeram comigo lá atrás? Qual que é a consciência que eu estou trazendo para mim agora? Olha a hora, gente. Ninguém me bloqueia, aí eu vou disparando. Deixa eu ver quem mais aqui. Dai, lindeza, boa noite, amor. Alana, você levantou a mãozinha aí porque você entendeu, né? Passamos por isso, né, amor? Cris, boa noite, querida. Então, gente, ó, quem já fez constelação comigo, quem já fez liberação aí, tudo que eu estou falando aqui não é real? Tudo isso é real, gente. Às vezes a gente não consegue acompanhar assim logo de cara tudo isso, porque parece que é muita coisa,
Mas aos poucos, eu falo sempre assim, ó, quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, é como se nós pegássemos um jogo de quebra-cabeça com 5.000 peças. E aos poucos as peças vão se encaixando. Muito legal quando começa a encaixar essas peças. Quem que pode falar aí sobre encaixar as peças? A Lana, a Flávia. Tem mais gente aqui. Carol não tá aqui. Então, honrar pai e mãe, tomar pai e mãe. O que nós estamos fazendo? Honrando a vida. Honrando a vida. Olhe para você, você está vivo. Graças a quem? Seu pai e sua mãe. Só isso já é motivo de honrar. Só isso já é motivo de agradecer. E aí, quando a gente passa a entender isso, a gente fala assim, entendi. Então agora é comigo. Eles me deram a vida. Agora eu faço algo de bom com ela. Olha isso! Ó como é que cutuca a feridinha, porque até então a gente pode se vitimizar, a gente pode reclamar. E quando a gente entende, poxa, eles me deram a vida é minha, a frequência é minha. Quem que tem que fazer algo de bom com ela? Sou eu. Já tenho a vida. O que mais? Então, ó, a frase, guarda essa frase. Eu tomo a vida que vocês me deram e faço algo de bom com ela. Gente, olha a coisa mais linda que é isso, gente. Quando a gente passa a entender, quando a gente passa a agir dessa forma. Então, ó, independente do que vocês passaram com seus pais, independente do que os seus pais passaram, do que você passou por causa deles, independente de qualquer coisa, não cabe a cada um de nós julgarmos o que eles passaram, o que eles fizeram, a forma que eles agiram. Não cabe, gente. É você mudar o que você tem que mudar dentro de você e agir diferente. Não concorda? Então, no mínimo, aceita. Passou. O passado, lembra da linha do tempo, da mente? Passado, presente, futuro? Passou? Aprendi com isso. Só para isso que serve. Para aprender. Presente, tenho que viver. Futuro, tenho que planejar. É a sementinha que nós estamos plantando agora para colher lá na frente. O que mais? Então, ó, não sabemos o que nossos pais têm no subconsciente deles, na mente emocional, e não sabemos os padrões ancestrais que eles carregam. Então, não cabe a nós julgarmos. Ok? Vou repetir a frase aqui, porque eu coloquei ela até destacada aqui, ó. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Certo? É a sua atitude, é a sua ação. É você trazer a autorresponsabilidade. Lembra do barquinho da autorresponsabilidade? É você pegar o controle do barco. O barco é seu, a vida é sua. Pense simplesmente, meus pais me trouxeram a vida. E viver é uma decisão. Certo? Viver é uma decisão. Frequência emocional baixa é sobreviver. Uma decisão pessoal. É você. Você que tem que decidir. E se alegrar por estar vivo. Honrar a vida. Ok? Então, quando você se sente assim, quando você começa a trazer tudo isso, o que vem? Amor próprio. Amor próprio. Lembra do amor de Jesus? Jesus não veio para ser todo amor e olhar para o outro ser humano com amor? Só que se eu não me amo, se eu não tenho meu amor próprio, eu consigo olhar para o outro com amor? Eu consigo deixar alguém me amar se nem eu me amo, se nem eu me suporto? Então é trazer o amor próprio.
Consegue olhar no espelho? Faça exercício do espelho aqui para todo mundo que vem aqui. Primeira sessão. Primeira sessão que eu faço, já tá com o exercício do espelho. Você precisa aprender a se amar. Você tem que se amar, olhar no espelho e falar, eu me amo. Tenta fazer esse exercício, olha no seu olho e fala que se ama. Vê como que isso vai soar dentro de você. Vai fazer sentido ou não vai fazer sentido? Você vai desviar o olhar? Você vai chorar? O que você vai fazer? Qual que é o sentimento que traz se você estiver olhando no espelho e falando que se ama? Então, ó, se eu não me amo, eu não posso permitir, eu não consigo permitir que alguém me ame e eu não consigo distribuir esse amor, eu não consigo amar outra pessoa. Primeiro eu preciso me amar, certo? E se eu honro o meu pai e a minha mãe, eu honro o quê? A vida. Olha como as coisas começam a se encaixar. E se você olhar no espelho e conseguir falar, parabéns. Consegue olhar no seu olho e falar isso? Parabéns. Você já pode evoluir e começar a colocar mais frases para você. Para começar a mudar o seu comportamento, o seu corpo, sua mente. Então, pode evoluir. Não conseguiu? O que você tem que fazer? Aprender a olhar essas feridas. O que está aí dentro? O que está machucando? A frequência é sua. O sentimento é seu. Não pode excluir, fingir que não existe. Certo? Quando nós devemos honrar todos os dias, eu falei, né? O que mais? Pai traz força, mãe traz o amor. Força para quê? Para você enfrentar as suas dores, os problemas do dia a dia, evitar procrastinação, evitar fugir desses problemas, conseguir estar mais no racional. Olha quanta coisa que a força do Pai traz para nós. Os desafios que nós temos que lidar no dia a dia. E o amor da mãe, que nós temos que tomar, que nem água, todo dia. O que traz? Olhar para o outro com amor, fazer as coisas com amor. Quantas vezes a gente faz as coisas tudo obrigado? Vai trabalhar obrigado, faz as coisas de casa obrigado. Compra as coisas que tem que comprar por obrigação. Vamos colocar mais amor nisso tudo? Vamos trazer esse amor? Fazer tudo com amor e compaixão. E ó, pessoas que não tomam pai e mãe, que não honram pai e mãe, são pessoas insatisfeitas, reclamam de tudo, se vitimizam, colocam defeito em tudo e em todos. Que porre que é viver com gente assim, não é? É legal viver com gente assim? Conviver com gente assim? A não ser que a gente esteja fazendo igual. Aí a gente, semelhante atrai semelhante. Cuidado. Quais os tipos de pessoas que você convive? Por que você está atraindo esse tipo de pessoa? O que tem dentro de você aí que precisa curar para você começar a repelir? Igual o imã. Imã tem um lado que ele atrai, tem um lado que ele repele, né? Assim é essa palavra. E aí? Eu estou atraindo esse tipo de pessoa que reclama, está insatisfeita sempre, que se vitimiza, tudo põe defeito. Ela é a melhor, são pessoas tóxicas. Por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa, gente? O que tem dentro de mim que atrai? Semelhante atrai semelhante. Eu vou atrair pessoas que vão me entregar aquilo que eu tô sentindo. Ai, a hora, gente. Vamos lá. Cadê? Pessoas que não tomam pai e mãe, né? Então, ó, são insatisfeitas, reclamam de tudo, se vitimizam por tudo, coloca defeito em tudo e em todos, quer que a vida se encaixe na realidade dele, que as pessoas se encaixem no mundo dela, né? Tudo é do jeito dela, acabam sendo arrogantes, sente-se no direito de ficar magoado, injustiçado, fica lá preso na própria ideologia dela,
Olha que porre de gente, de pessoa. Enquanto quando a gente passa a tomar, honrar pai e mãe, o que começa a trazer? Satisfação. A gente começa a subir na escala emocional e ficar o maior tempo possível do nosso dia com frequência boa, com positividade. E aí traz o quê? Satisfação, gratidão pelo que tem, reconhecimento, conexão com Deus, conexão com a natureza. Começa a ver beleza em tudo que é de Deus. Um dos sinais aí, né, que está tendo expansão mental é a gente começar a olhar e ver tudo isso de uma forma diferente. Traz alegria, felicidade, paz interior. Nós falamos interior agora, né? Te deixa no presente, centrado, olhando tudo que está acontecendo no seu presente. Você passa a curtir o seu presente, passa a enxergar lá na frente, começar a olhar para aquilo que você quer para você. Então, ó, se permita. Faça exercício de honrar pai e mãe. Celi, mas o que eu tenho que falar? No mínimo, meu pai eu te honro, minha mãe eu te honro. Quanto tempo que a gente gasta para falar isso, gente? E começar a colocar isso como um hábito na mente da gente? Meu pai eu te honro, minha mãe eu te honro. Lembra da frase, se quiser anotar aí. Eu sei, meu pai, eu sei que o Senhor fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. Minha mãe, eu sei que a senhora fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. E agora eu honro a minha vida. Eu agradeço a minha vida. Quanto tempo que eu gastei para falar isso aqui? É muito pouco pela grandeza do que isso pode trazer para a vida da gente. Então, ó, reconhecimento da importância da vida. Traga isso para você, para o seu dia a dia. Sinta-se vivo. Pare de viver, de sobreviver, que é campo de força, que é frequência baixa. Para com isso. Começa a pensar daqui para frente. Parar de sobreviver é parar de estar com frequência baixa, de campo de força. Passe a viver. Ok? Honra a vida. Isso é divino. Isso é de Deus. Então você pode falar mentalmente ou verbalmente. Faz isso na hora de dormir. Simplesmente, meu pai eu te honro, minha mãe eu te honro. Eu honro a vida que vocês me deram. Faça honra para os seus avós, que trouxeram a vida dos seus pais, que consequentemente trouxeram as suas vidas. Celi, mas eu nem conheço meu pai. Eu tenho casos aqui. Às vezes a pessoa nem conhece o pai. Mesmo assim, o pai trouxe a vida, ele fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. Certo, gente? E você que tem o seu pai com a sua mãe, ai, Celi, mas o meu pai já faleceu. Não está mais aqui com a gente. Não importa, nós estamos falando de frequência, de campo de informação. Faça isso mesmo assim. Você está colocando o seu pai e a sua mãe no seu coração. Gente, isso é tão grandioso, isso é tão lindo. Comece a fazer isso, se permita passar por isso. Bom, vamos lá, quem mais? Mara, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Ana Paula, que riqueza. Obrigada, amor. Gente, vamos lá, ó. Tá em cima da hora aqui, mas eu vou fazer aqui uma técnica, na verdade é uma técnica de PNL, né? Para conduzir vocês, a mente, para vocês buscarem informação na sua mente. É assim que a gente vai fazer na nossa mente ajudar, para a gente entender onde que está as nossas dores emocionais, né? Então, uma das técnicas é essa. E aí eu vou fazer com vocês aqui. Se permita, nesse momento aí, para, respira, tá? Eu vou ir conduzindo. Nossa, minha blusa está toda atrapalhada aqui. Eu vou ir conduzindo, eu vou falando e vocês vão
seguindo, né? Deixa a mente ir fazendo o que eu tô falando. A gente pode fazer isso mais de uma vez, não tem problema. É muito importante a gente se conectar com a nossa criança interior. O que é isso? Até os 7 anos de idade, a nossa mente é aberta. O que é isso? Nós não temos o nosso consciente, nós não raciocinamos, nós só vamos recebendo informação. E tudo que a gente vai recebendo fica gravado ali. É uma verdade absoluta que fica na nossa mente e nós carregamos isso por muitos anos, tá? Então a nossa criança interior é essa criança até essa fase, 7, 8 anos de idade. Quanta coisa que nós passamos que precisa ser acolhido, que precisa ser olhado. Então eu vou conduzir aqui e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter um olhar, tá? Para a criança interior. Muito obrigada, minha gratidão por vocês, por todos que entraram. Eu sei que nem todos conseguem participar sempre o tempo todo, né? Porque eu sei que é difícil, né? Difícil não, que eu não gosto, é um desafio, porque tantos afazeres que nós temos, né? Mas esse é um momento de você olhar para dentro de você, é um momento de aprendizado. Então, assim, parabéns para você que se permitiu estar aqui por esse tempo, né? Uma hora deu, olha, ó, deu 1 hora e quase 1h20, gente. Parabéns para você que se permitiu e que está buscando essa paz, essa tranquilidade, que está buscando esse movimento dentro de você para parar de ser movido pela dor, começar a ser movido pelo amor. É uma sementinha, né, que nós estamos plantando dentro de nós, mas essa permissão, se permitir é muito importante. E você se permitiu estar aqui, ficar esse tempo todo, né, junto comigo aqui. Eu deixo sempre a técnica para o final, ou a dica da noite, da alta conexão, né? E fico muito feliz de ter feito bem para vocês. E minha gratidão pela participação de todos vocês, tá, gente? Muito, muito, muito obrigada. Boa noite. Aproveita aí, ó. Toma um chazinho para ir dormir agora. Um banhinho e dormir em paz, tranquilo. Dia 7 de janeiro, então, numa quinta-feira, nós vamos fazer a próxima live, tá bom? Muito obrigada, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Deise, obrigada a você, amor. Obrigada, obrigada, obrigada.